Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 64 a 66. Esta parte final de Isaías, que conclui o livro, apresenta um clamor do povo de Deus para que o Senhor intervenha e assim salve o seu povo, e a forma maravilhosa com que o Senhor transformará a realidade do seu povo, anunciando, por fim, o juízo dos ímpios. O capítulo 64 continua a oração que foi iniciada no capítulo 63. Nós vimos que aquela oração se tratava de um clamor para que Deus agisse e considerasse a situação terrível que seu povo estava. E agora, no capítulo 64, nós vemos um novo clamor para que o Senhor intervenha e salve o seu povo das mãos dos inimigos. A condição do povo e o seu clamor para que o Senhor haja é fundamentado no fato de que eles se veem como pecadores. Há um reconhecimento do pecado. O verso 6 declara: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. E o seu povo pode esperar pela restauração, pois o Senhor é o Pai deles. Eles são o barro, e o Senhor é o seu oleiro. Portanto, esse clamor está fundamentado nisso, no fato de que o Senhor sabe muito bem como lidar com o seu povo, e eles podem assim descansar, sabendo que o Senhor não ficará inerte diante das injustiças que eles têm sofrido. A resposta do Senhor a esse clamor é dada no capítulo 65. O Senhor foi buscado por um povo que não perguntava sobre ele. Ele foi achado por aqueles que não o buscavam, a um povo que não se chamava pelo seu nome. Esses versículos mostram o contraste entre o comportamento de Israel e o comportamento dos gentios. Israel se alimentava de animais impuros, esquecia do Senhor, fazia sacrifícios indevidos. Enquanto isso, os gentios buscavam ao Senhor. É por isso que em seguida o Senhor faz a separação. O seu juízo virá, mas ele trará no meio desse juízo um remanescente, um povo que será preservado e que será próspero, pois será abençoado pelo Senhor. Essa será a realidade da libertação. É o que é afirmado nos versos 17 e 18. O Senhor criou novos céus e nova terra. O Senhor ordena: exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. É nesta nova criação que os remanescentes construirão casas, habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, onde haverá a bênção do Senhor para aqueles que o temem. O capítulo 66 mostra que o estabelecimento dessa nova criação acontece somente por meio do juízo. Para que haja esse estabelecimento final, é necessário que o Senhor julgue a falsa adoração. O Senhor clamou e ninguém respondeu, ele falou e não escutaram. Por isso o Senhor trará sobre eles o seu terror, o Senhor os julgará. O estabelecimento dessa nova criação resultará em consolo e prosperidade para os justos. Haverá a violenta destruição dos idólatras, como afirma o versículo 44. Haverá a destruição dos idólatras, como afirma o versículo 14 a 17. Assim, o livro de Isaías termina com esse contraste entre o destino dos justos e o destino dos injustos. A conclusão do livro de Isaías apresenta a resposta do Senhor ao clamor. Após o seu povo clamar para que ele agisse, para que ele intervisse na história e restaurasse a glória do teu povo, criasse um novo ambiente em Jerusalém, trouxesse de volta a glória de Israel, o Senhor responde. Ele trará juízo contra os ímpios, mas preservará um remanescente fiel. O Senhor mesmo anuncia tudo o que fará, desde a glória dessa nova criação, a restauração plena de Jerusalém, como também o juízo para todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, para aqueles que não ouviram. E esse retrato final aponta para o juízo de Deus na história, a forma com que Deus trará à vista a distinção entre aqueles que o temem e aqueles que o rejeitam. E esse contraste final no livro apresenta novamente a obra de Cristo. Cristo é o Salvador, é o Redentor, é aquele que é digno da confiança, como vimos em muitos textos de Isaías. Porém, é necessário que nós creiamos em suas palavras, que nós olhemos para Isaías, a imagem do servo sofredor e do Senhor que é digno de confiança, e nos acheguemos a Cristo.
pois os capítulos finais de Isaías mostram justamente como o Senhor lidará com aqueles que confiam nele, aqueles que ouviram a palavra de Isaías e creram, e como o Senhor agirá com aqueles que o rejeitam, com aqueles que, apesar de terem ouvido sobre o servo que trará redenção por meio do sofrimento, aqueles que ouviram que o Senhor é o único digno de confiança e mesmo assim continuaram com o coração endurecido, com o coração resoluto em seguir ao Senhor. Desta forma, Isaías traz um chamado urgente para nós. Nós devemos confiar no Senhor. Devemos reconhecer que Ele é o Deus da história, que governa toda a história. Nenhuma nação está fora do seu domínio. Nenhum indivíduo foge do controle do Senhor. O Senhor está atento a todas as ações. O Senhor conhece os orgulhosos e também reconhece os humildes que se aproximam dele. Devemos confiar em Cristo, descansar em sua obra, pois é somente através da obra de Cristo que nós podemos ser libertos da ira vindoura. Como o final de Isaías atestou e confirmou, aqueles que não ouvem a palavra do Senhor serão julgados. Haverá sofrimento para eles. Aqueles, porém, que compreenderam o chamado de Deus, creram nele e fazem parte dos seus remanescentes, esses serão poupados, serão conduzidos para a glória que o Senhor tem preparada para a nova Jerusalém, para os novos céus e nova terra. Que o nosso coração confie em Cristo e deseje a plenos pulmões, com grande intensidade, os novos céus e a nova terra, o resultado da obra salvadora de Cristo, a vida eterna com Ele.